Continuando então aqui o nosso material, a gente falou sobre o dicionário da EAP. Vamos agora para as entradas, ferramentas, técnicas de saída e dar exemplo aqui dos nossos modelos de EAP, dando alguns exemplos práticos das estruturas analíticas dos projetos aqui presentes no PMBOK e que vão nos ajudar a melhorar a nossa compreensão, aumentar um pouco mais a nossa compreensão sobre o projeto, ok? Bom, entradas. Volto mais uma vez naquele exemplo didático do sanduíche. Entrada, processamento e saída. Se eu quero fazer um sanduíche, entrada, pão, presunto, queijo, salada, molho. Ferramentas e técnicas. Todas as ferramentas que eu vou utilizar para conseguir processar e transformar esses ingredientes em um sanduíche. E a saída é o próprio sanduíche. Se o nosso processo é criar a EAP, essas são as nossas entradas. Qual é a saída do processo criar a EAP? Isso mesmo, a própria EAP. Se a entrada do processo criar um sanduíche tem como sair do sanduíche, a entrada do processo criar a EAP tem como saída a EAP. E claro, o dicionário da EAP que eu já expliquei no vídeo anterior. Se você não viu, pulou, volta lá porque você não pode ver esse vídeo sem ter visto o anterior. É uma sequência, ok? Entrada, plano de gerenciamento do projeto. Plano de gerenciamento do projeto. Plano de gerenciamento do escopo. Ora, nós estamos na área de conhecimento de gerenciamento do escopo. Saída do primeiro processo, do processo 5.1, planejar o escopo, foi o plano de gerenciamento do escopo. Se eu vou criar EAP, o próprio modelo de EAP, template de EAP, metodologia de decomposição, nível de granularidade da minha EAP está definida dentro do plano. Como é que eu agora que eu vou criar EAP, eu não vou olhar o meu plano? Ora, se o plano define as regras do jogo de como gerenciar o escopo, ok? 2. Documentos do projeto, especificação do escopo do projeto, documentação dos requisitos, saída do processo, dos dois processos posteriores ao planejamento, 5.2 e 5.3, né? Documentação de requisito e a especificação do escopo do projeto, né, que se originou lá no termo de abertura. Agora eu não preciso do termo de abertura como entrada, porque tudo que estava escrito já foi transcrito nos requisitos e detalhado, transcrito na especificação do escopo e detalhado nos processos 5.2 e 5.3, ok? Fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Bom, vamos compreender. Fatores ambientais. O ambiente no qual o meu projeto está inserido, eu falo muito isso, né? É o contexto. Se você vai gerenciar um projeto de desenvolvimento de software e você está numa empresa que é moderna, que trabalha com desenvolvimento de software moderno, ou seja, software ágil, né, baseado em Scrum, por exemplo, uma metodologia ágil de gestão de projeto de software para software, você tem um contexto específico. Então, na sua EAP, você vai ter muito menos pacote de trabalho de planejamento e de processo e muito mais de desenvolvimento, sprints. A lógica é outra, a lógica de construção é outra, é diferente. Por quê? Porque isso é uma característica específica do seu ambiente. Inclusive os desenvolvedores, a equipe. Então, veja bem, quer um fator ambiental maior do que essas próprias pessoas, o próprio time de gerenciamento que vai fazer parte do projeto? Se você está num contexto de governo, você vai ter que lidar com servidores públicos. Esses servidores públicos vão fazer parte, integrar e vão te ajudar a construir a EAP. Opa, então você sabe que pode ser que você, na hora que você marcou a reunião de decomposição do escopo, a pessoa não tenha chegado ainda. Porque, veja bem, o pessoal tem um horário um pouco mais flexível, né? Tem uma outra visão de mundo aí, né? A turma do serviço público. Óbvio, sempre tem exceção, tá, gente? Tem servidor público que trabalha pra caramba, mas a gente sabe que a grande maioria não é lá esse exemplo todo de trabalho. Isso é parte do fator ambiental, do ambiente. O contexto no qual o projeto está inserido, ele influencia tudo, inclusive o trabalho que vai ser feito para elaborar a EAP, para elaborar um cronograma, a equipe envolvida assim por diante. Ativo de processos organizacionais. Lições aprendidas dos projetos anteriores. Pensa o seguinte, olha, num ano passado, um outro gerente de projeto, vamos dizer que eu estou numa firma de engenharia, nós estamos fazendo no Noroeste, aqui em Brasília, um bairro, estou fazendo um prédio da Vilela e Carvalho, com uma construtora excelente aqui em Brasília. Vou fazer um segundo prédio da mesma construtora, no mesmo bairro, com a equipe muito parecida. Não seria interessante, talvez, em vez de eu partir do zero, eu consultar o que já foi feito nos projetos anteriores? As lições aprendidas, os problemas, os erros cometidos, tentar aprender com os erros dos outros, tentar aprender com os acertos dos outros. Então,
Onde eu consulto isso? Nas lições, nos ativos de processos organizacionais. Regulamentações, né? Ativos de processos organizacionais, normas, padrões da empresa, né? Políticas, ativos de processos organizacionais. Então, tudo que você precisar para compreender e para buscar informação que faz sentido para você no trabalho, está nos ativos de processos organizacionais, ok? Entendemos, então, as entradas do nosso sanduíche. Vamos para o processamento, quais são as ferramentas e técnicas para transformar o nosso sanduíche em uma EAP. Vamos lá. Ferramentas e técnicas. Opinião especializada e decomposição. Opinião especializada. Sempre, opinião do especialista. O gerente de projeto ele pode até ser especialista. Eu sou cientista da computação formado pela UNB. Sou mestre em ciência da informação pela UNB. Ou seja, o meu campo é o campo da informação, não da engenharia. Mas mesmo que eu esteja trabalhando num projeto de desenvolvimento de software como gerente de projeto, PMP, que é um projeto no meu campo de atuação profissional, eu não vou ser especialista em todos os ramos. Por exemplo, tem um cara que é o DBA, que é o especialista em banco de dados, DBA, Database Administrator, né? Tem um cara que é o AD, que é o administrador de dados. Tem outro cara que é o engenheiro que trabalha na arquitetura de desenvolvimento, as camadas que vão envolver, como é que é a entidade, negócio, persistência, camada de apresentação. Tem outro cara que trabalha no design, na parte do user experience, experiência do usuário, ou do wireframe, da cara do produto, tem um termo que a gente usa, tem tempo que eu não desenvolvo, CSS, por exemplo, que é o softwarezinho que a gente, os parâmetrozinhos que a gente coloca para poder mapear a interface gráfica do software, por exemplo. Eu não sou especialista em tudo, nem tem como ser, ninguém sabe tudo. Então você sempre vai precisar, por mais que você seja um especialista na área do projeto, você sempre vai precisar da opinião do especialista. E a decomposição, óbvio. O objetivo da EAP não é pegar um escopo grande, seguindo a teoria geral do sistema do von Bertalanffy, quebrar em partes cada vez menores. Então, a decomposição é justamente isso. Nós vamos aplicar a decomposição na prática. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo prático. A casa. Eu preciso quebrar a casa, decompor em partes menores. Fundação, alvenaria, telhado, acabamento ou pintura, ou seja, eu estou quebrando a casa, churrasqueira, área de lazer, jardinagem, irrigação, a parte elétrica, parte hidráulica. Está vendo que nós estamos quebrando a casa em partes menores? Cada uma dessas partes é muito mais fácil de ser gerenciado individualmente do que eu tentar fechar toda a lista de escopo da casa de uma vez só, ok? Vamos lá, então essas são as ferramentas e técnicas. Exemplo de decomposição, né? Decomposição até o nível de pacote de trabalho. Então aqui, projeto de sistema de gerenciamento de valor. 1.1, avaliação das necessidades. 1.2, desenvolvimento de padrões. 1.3, engenharia do sistema. 1.4, gerenciamento do projeto. Quebramos aqui o sistema inteiro, digamos assim, em quatro grandes partes. Já são pacote de trabalho? Não. Eu posso chamar esse nível aqui, por exemplo, de conta de controle. São contas de controle que eu tenho. Porque em cada uma dessas contas aqui é como se fossem centros de custo, né, do projeto. Cada uma dessas aqui eu ainda vou quebrar mais. Vamos pegar aqui, por exemplo, numa primeira onda, num planejamento em ondas sucessivas, vamos decompor um pouco mais avaliação de necessidades. O item 1.1. Então, 1.1.1. Auditoria do sistema atual. Determinação 1.2, 1.1.2, determinação dos requisitos e assim por diante. Você vai passando por cada um desses pacotes de trabalho, fases ou contas de controle, até que e vai quebrando em níveis cada vez menores, até que no último nível da EAP você tenha um pacote de trabalho. Carlos, como é que eu sei que o pacote de trabalho está num tamanho bom? Aqui vai uma dica, deixa eu voltar para cá que eu quase não falei nessa câmera hoje. Você não ficar enjoando daquele plano. É o seguinte, um nível bom para um pacote de trabalho é aquele que está entre 8 e 80 horas. Como assim, Carlos? Entre 8 e 80? Já viu aquela frase assim, esse menino é 8 ou 80, né? Então, entre 8, se o pacote de trabalho ele é tão pequeno que você consegue fazer mais de um por dia, então você está com uma granularidade muito baixa. Agora, se o pacote de trabalho ele é tão grande que ele leva mais do que 80 horas, aí você já está com uma granularidade muito alta. O seu nível de gestão ele não está bom.
Então, uma regra é entre 8 e 80, ou entre 4 e 40, se for um projeto menor, entre 4 e 40. Mas esse é o parâmetro. De onde é que vem o 8 horas por dia? Ora, a ideia é que você esteja pelo menos um dia inteiro concentrado na mesma atividade, que você não tenha que estar parando entre uma atividade e outra naquele dia para escolher o que fazer. Então, por isso que um pacote de trabalho tem que ter no mínimo 8 horas. E por que no máximo 80? Porque as checkpoint meetings, né, as reuniões de ponto de controle do projeto, geralmente elas acontecem a cada 15 dias. Então, você tem 40 horas numa semana, 40 horas na outra semana, ou seja, a cada 15 dias você tem uma reunião de ponto de controle. Logo, se você teve um problema naquele pacote de trabalho, você pode tratar esse problema em apenas uma reunião de ponto de controle. Por quê? Porque se as minhas reuniões de ponto de controle são a cada 15 dias e eu tenho 80 horas no máximo para cada pacote de trabalho, se eu estou 2 reuniões de ponto de controle seguidas falando sobre o mesmo pacote de trabalho, eu não preciso nem fazer conta, eu não preciso olhar o registro de risco, não preciso olhar nada. Eu sei que aí eu tenho um problema que eu tenho que resolver. Ou seja, fica fácil de você tratar, não é? Porque o pacote de trabalho, se ele é no máximo 80 horas, ele tem que se iniciar e acabar no máximo envolvendo uma reunião de ponto de controle. A partir da segunda, não precisa nem fazer conta, não precisa ser inteligente para saber que eu tenho um problema e eu tenho que tratar aquele problema, ok? Vamos sair desse parênteses e voltar para cá. Então, esse é um exemplo de estrutura de decomposição do trabalho de EAP, mostrando como faz a decomposição. Um outro exemplo aqui, ó, organizada por fases já. Então eu posso organizar a minha EAP não por conta de controle, mas por fases. Olha só, uma fase de gerenciamento do projeto, uma fase de requisito do produto, uma fase de design do produto, uma fase de construção, uma fase de integração, uma fase de teste, ok? E aí, abaixo de cada uma dessas fases, fazer os meus pacote de trabalho, as minhas contas de controle, as minhas subdivisões até chegar a um tamanho que seja compatível com a informação que eu acabei de dar para vocês sobre o que é considerável um tamanho adequado para um pacote de trabalho, ok? Vamos embora? Decomposição EAP com entregas principais, né? Entregas principais da EAP, quando nós vamos fazer um cronograma, eles se tornam marcos. Um marco é uma entrega, é um ponto, por exemplo, aqueles pontos que devem ser comemorados. Por exemplo, fechamos a fundação do prédio, entregamos o módulo de CRM do sistema, entregamos o módulo de cadastro do sistema, ou seja, aquelas vitórias que são consideradas importantes, ou seja, que são entregas principais, elas devem ser comemoradas. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de um sistema de aeronave. Então eu tenho, olha, gerenciamento do projeto, um treinamento da equipe, dados, veículo aéreo, o veículo aéreo foi entregue, entrega importante. É apenas uma forma diferente de você organizar. Mas, no fundo, a lógica de todo e qualquer AP, independente do modelo, é quebrar o todo em partes cada vez menores e aí chegar a um nível em que é facilmente gerenciável. Por exemplo, no veículo aéreo, o motor, veículo aéreo sem motor, nós temos um problema. Então, entregar o motor é uma entrega importante. Então, eu oriento dessa forma. Ok? Eu poderia ter, numa outra ótica, por exemplo, instalar o motor, testar o motor e fabricar o motor, instalar e testar o motor. 3 pacotes de trabalho diferentes. Aqui eu tenho simplesmente motor. Ou seja, como uma entrega importante. Tá certo? É uma ótica diferente para a construção da EAP. Não tem certo nem errado, são métodos. Para cada projeto vai uma característica diferente. Tá? Entrada, processamento e saída, linha de base do escopo. Tem um slide à frente que eu vou especificar o que é a linha de base do escopo. No início do vídeo eu até falei para vocês, no início do vídeo anterior eu falei o que era a linha de base do escopo, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora porque eu tenho um slide específico na frente. Atualização de documento dos projetos. Registro de premissas, documentação de requisitos. Atualização, porque isso aqui já foi feito, gente, lá atrás. Então, todas as vezes que eu tenho um trabalho em que esse trabalho envolveu a equipe inteira de gerenciamento para fazer o planejamento, nós sempre revisitamos tudo que está feito para trás, que está planejado. E normalmente nós temos que atualizar, porque a gente sempre lembra de um detalhe que ficou de fora aqui, ou acolá, uma coisa que tem que entrar mais e que vai sendo retroalimentado, ok? Vamos falar agora de linha de base do escopo do projeto. Bom, o que compõe então a linha de base do escopo do projeto? Especificação do escopo do projeto, que é saída do processo especificar o escopo, certo?
EAP, que é saída desse processo, criar EAP. O dicionário da EAP, eu vou pular esses dois aqui. O dicionário da EAP, que é a documentação de cada um dos pacotes de trabalho ou pacote de planejamento. Pacote de trabalho e pacote de planejamento. Por que eles estão com essa exclamação aqui? Porque são os menores níveis da EAP. Então eu posso dizer que a EAP, porque todos esses itens estão dentro da EAP de projeto e de produto, e mais o documento de especificação do escopo, que você pode encontrar nos livros, aí, principalmente nas versões anteriores do PMBOK, como declaração do escopo, ok? Bom, o vídeo de hoje terminou por aqui, então na verdade é um vídeo duplo, não assista esse vídeo sozinho, tá bom? Falamos sobre a principal ferramenta e técnica do gerenciamento do projeto em 2 vídeos, a EAP, ok? Grande abraço aí do professor Carlos Jacobino e até o próximo vídeo.